Hoje é o dia da lua cheia e o momento máximo que a gente chama de plenilúnio ocorre hoje às 10 horas e 7 minutos. Então, a nossa intenção é fazer um primeiro alinhamento, uma parte da meditação agora. Aí a gente vai refletir um pouco sobre o que significa essa qualidade que aflui ao nosso planeta através da constelação de Câncer. E a gente finaliza a nossa reunião próximo ao horário do plenilúnio, porque o horário do plenilúnio é o horário exato da lua cheia, é o horário exato que há o alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Então não tem nenhum tipo de interferência lunar. Então é um momento mais oportuno que os grandes seres, que a gente chama de hierarquia espiritual, ou grande loja branca, ou grande fraternidade branca, esses seres podem se aproximar com mais intensidade. Então, se a gente consegue estar reunido nesse momento, a chance da nossa reunião ser mais efetiva é maior. A chance do que a gente produz intelectualmente causar um impacto na psicoesfera humana é maior. É por isso que a gente se reúne sempre nesses momentos. E aí a gente procura refletir sobre a qualidade que a constelação de cada mês irradia, para ver de que forma isso pode impactar a gente e de que forma pode impactar a humanidade. A ideia é sempre ajustar os nossos ciclos individuais com os ciclos maiores. Bom, a gente vai usar e dá um share, por favor. Share aqui também? Porque se tiver alguém em casa, é o Mantras Festivais. Obrigado, tá? A gente vai usar, num dado momento, esse mantra. Mas antes de nós o pronunciarmos, eu vou soar o sino. Tá bom? Perguntei se queria fazer a meditação, então. Obrigado. Procure uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar. Faça algumas respirações mais profundas, lentas e rítmicas. Vá gradual e paulatinamente se desidentificando de todos os conteúdos transitórios, sejam eles pessoas, lugares ou situações, e vá trazendo a sua atenção consciente no aqui e no agora, desenvolvendo um ponto interno de serenidade e de auto-observação. Imaginativamente, eleve a sua atenção até o topo da sua cabeça
E imagine a partir deste ponto uma linha, um cordão, um fio luminoso, dourado. Imagine que este fio liga o seu cérebro à sua mente e a sua mente à sua alma, ao seu eu superior. Imagine a alma como um pequeno sol radiante, uma fonte inesgotável de luz, de amor e de vontade. E imagine que a sua consciência vai se elevando além dos níveis sensoriais, além dos níveis emocionais, e você passa a funcionar mais consciente e coerentemente no nível da mente, com mais inspiração, agilidade, liberdade, criatividade, fluidez. E a partir dos níveis mentais, a sua consciência vai se aprofundando neste reino de valores, qualidades, ideias, leis e princípios, nesse reino de amor, nesse reino de luz, nesse reino de vontade. E imagine assim que desde este sol, a luz desce e ilumina os seus pensamentos. O amor aflui desde este sol, permeando, curando, aliviando, harmonizando as suas emoções, dessensibilizando suas emoções aos estímulos, impulsos, impressões que vêm do mundo externo e sensibilizando suas emoções ao amor, à compaixão, à empatia, à coragem, à esperança, à alegria. E imagine a vontade também afluindo desde este sol. E essa vontade se expressa através de um propósito. O propósito desta sua presente encarnação. Esse propósito se exterioriza através de um plano para atingi-lo. E este propósito e plano inspiram a sua mente, entusiasmam e encorajam as suas emoções. E fortificam e vitalizam o seu corpo. De modo que, gradual e paulatinamente, a sua vida externa seja uma expressão do seu plano divino, do seu propósito,
da vontade maior. E imaginativamente, mais uma vez, você traz a sua atenção ao ponto entre as suas sobrancelhas. E imagina que neste ponto, a luz, o amor e a vontade que agora circulam em seus corpos se reúnem neste ponto. E nós nos conectamos a partir deste ponto, construindo um anel luminoso, dourado e grupal, onde a luz de cada um de nós se irradia e circula livremente, nos inspirando a meditar como um único grupo. O amor circula livremente, nos inspirando a amar como um único grupo. E a vontade circula livremente, nos inspirando a servir como um único grupo. E a livre circulação destas qualidades aqui no anel grupal constrói um vórtice ascendente em espiral que eleva e amplia a visão do grupo até o eu superior grupal, formado pelo eu superior de cada um de nós, representado simbolicamente como uma esfera de luz de cor azul profundo, logo aqui, acima, no teto desta sala. E o grupo, em unidade, por alguns instantes, cultiva um silêncio interno, que é, ao mesmo tempo, contemplativo e invocativo ao amor da alma global. E o amor, sabedoria da alma global, em resposta, se irradia, tomando conta de todo este local, abarcando cada um de nós, inspirando, curando, orientando, protegendo. E a partir deste alinhamento inicial, o grupo amplia ainda mais o seu olhar, ao se reconhecer como um dos vértices de inúmeros triângulos de luz dourada, que formam uma rede que envolve e abraça a Terra. Essa rede é formada por indivíduos e grupos
independente da sua religião, cultura ou etnia, trabalham verdadeiramente pela evolução da consciência planetária. E nós nos reconhecemos conscientemente junto e pertencendo a este grupo mundial. E imaginamos as qualidades presentes aqui neste pequeno grupo sendo compartilhadas com esta rede planetária. E ao mesmo tempo, o grupo se mantém disponível e receptivo à inspiração dos diversos grupos e indivíduos que compõem esta rede. E numa troca planetária de mútua inspiração e unidade, nós entoamos um mantra. Eu sou um com meus irmãos de grupo, e tudo o que tenho é deles. E o amor que há em minha alma aflua a eles. Que a força que há em mim os eleve e ajude. Que os pensamentos que a minha alma cria os alcancem e encorajem. E esta troca planetária agora se reverte numa rede ainda mais brilhante e plena de luz. E nós imaginamos, então, a partir de cada vértice, de cada triângulo, fios de luz dourada se elevando e entrelaçando e unificando na construção de um único cabo ou fio de consciência planetária, de modo que a humanidade se alinha com seu eu superior, a hierarquia espiritual, a grande loja branca, a grande fraternidade branca, simbolicamente representada por uma esfera planetária de cor azul profundo, logo acima da Terra. O grupo cultiva por alguns instantes este alinhamento imaginativamente. No centro da hierarquia, uma estrela de 5 pontas pode ser vista. Ela representa o Cristo, o Bodhisattva, o instrutor do amor. E o Cristo eleva este cordão
a um centro de consciência ainda mais elevado, conhecido por Shambhala, o centro da vontade pacífica e silenciosa. E o grupo, então, por alguns instantes, imagina este tríplice alinhamento: humanidade, hierarquia e Shambhala, sendo mediado pelo Cristo. Esse alinhamento ocorre apenas durante os períodos de lua cheia, onde a vontade divina pode se fazer presente e realinhar o plano com maior potência e efetividade. E as energias extraplanetárias da constelação de Câncer afluem ao nosso planeta, irradiam a Shambhala, afluem de Shambhala através do Cristo à hierarquia, da hierarquia novamente ao Cristo, através do Cristo, a um novo grupo de servidores do mundo. Aquela rede de trama triangular da qual fazemos parte. E o Cristo, então, nos irradia a tônica da constelação de Câncer. Eu construo uma casa iluminada e nela habito. E a nossa reunião terá como tema base este pensamento semente, de modo que, através da nossa reflexão grupal, funcionemos tal qual tradutores desta excelsa e elevada energia de Câncer ao nível da mente, onde possam inspirar homens e mulheres ao redor do globo e promover as reflexões e mudanças necessárias em nossa sociedade. Lentamente, então, nós vamos trazendo o olhar de volta à respiração, ao corpo, de modo que possamos servir através da reflexão. Tudo bem? Minimiza só. Isso, dá um stop share. Minimiza, porque depois a gente vai usar o... Antes. Esse aqui? Isso, mas antes, aumenta. Pega aqui esse PowerPoint. Esse aqui. Ah, tá, E coloca. amplia. Isso. Daí vem cá. Mas já nesse slide, Pode, né? não sei mesmo. Certinho. Isso. Aí dá um share desse aqui.
Plano geral. Louco. Como Tá assim? igual, Beleza? tá igual do... A relação com as... Ai. Agora a gente tem que ver aqui. Então, esse chart aqui, ó. Deixa eu ver se foi mesmo. Aqui. Vou dar um share de novo. Ele queria que igualmente. É, igual. Bom. A gente falou na meditação que a tônica ou o pensamento semente dessa constelação diz: eu construo uma casa iluminada e nela habito. Quem fala todos esses mantras é a nossa própria alma. Então, quando a gente reflete, a gente precisa refletir a partir desse ponto, né? Então, logo de cara, a gente já pode pensar: qual é a nossa casa? Qual é a nossa primeira casa? Nosso corpo, né? Então, é a perspectiva que é potencializada na constelação de Câncer, no mês de Câncer, especialmente nos dias de lua cheia, para a construção de um corpo iluminado, mas não só o corpo, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos, essa nossa vida aqui material é inspirada a iluminar-se, a ter uma construção com significado, com qualidade. E então a alma pode assim habitar. Porque se há uma dissociação entre a nossa consciência maior e o estilo de vida ou como a gente vive aqui, não tem como ocorrer essa habitação. Claro que vai ocorrer de uma forma que sustente a nossa evolução, mas não de uma forma tão fluida. Então, o que a gente primeiro precisa fazer é esse alinhamento com o nosso eu superior e aí, então, oportunizar o desenvolvimento da nossa mente, das nossas emoções, do nosso corpo, para que, então, essa consciência possa tomar posse dessa casa. Porque senão é como se ela tivesse construído, a gente construiu uma casa, mas tem algum inquilino morando. Eu não estou morando na minha casa. Se eu não estou conseguindo me expressar através dela, de novo, né, sob a perspectiva da alma, eu não estou habitando esse corpo. E o que a alma quer, especialmente no mês de Câncer, é incorporar a sua presença, é habitar essa casa que ela construiu. Então, em Câncer, a gente tem uma oportunidade, talvez a maior do ano, de abrir um espaço interno e aí, então, permitir que essa alma venha. Quando a gente abre esse espaço interno, a gente está fazendo um movimento que é invocativo. E aí a resposta é natural, é uma lei, né? Eu invoco e evoca, pedi e obterei, está na Bíblia. Né? Então, quando a gente abre esse espaço, em Câncer, é o momento oportuno da alma falar: pronto, está em primeiro lugar, eu vou entrar e vou habitar essa casa. Então, é um momento muito rico para a gente permitir a iluminação da nossa mente, a ancoragem de um estado maior de presença, de consciência, a ancoragem do amor no nosso veículo emocional, a ancoragem de vitalidade, de propósito no nosso corpo físico. Câncer é um signo de manifestação, de incorporação mesmo. A gente está também, além de estarmos hoje muito próximos da lua cheia, ontem foi o dia do solstício de inverno aqui para a gente, de verão no hemisfério norte. O que é isso? Né? E comumente, Câncer se inicia no dia de hoje, 21 de junho. Mas se iniciou ontem, na verdade. Ontem a constelação de Câncer já estava dentro do ponto do nosso sistema solar. Então, ontem nós iniciamos. Quem nasceu ontem não é geminiano, é canceriano. Porque muda um pouquinho, né? Tem um certo range aí cada ano. Tanto antes quanto depois. E o eclipse, ele significa a mesma coisa. O que significa solstício? Eclipse não, solstício. O que significa solstício? Essa raiz etimológica significa o momento em que o Sol não se move. Então, são 3 dias, 20, nesse caso de hoje, né, desse ano, 20, 21 e 22,
em que o Sol tem o mesmo período de dia e de noite, equilibrado. Então, é como se fossem 3 dias fora do tempo, o que reforça a atuação da qualidade de Câncer, que é de construir uma casa e nela habitar. Então, é como se ele estivesse nessa lua cheia e nesses dias uma oportunidade dobrada dessa ancoragem de luz, de amor, de presença, de vontade aqui na nossa presente encarnação. Então, o fato da gente estar reunido e se conectando com isso é muito oportuno, é muito rico para cada um de nós, talvez a gente nem perceba. Mas eu tenho certeza que em algum nível isso vai se expressar, porque a gente está promovendo um alinhamento dos nossos ciclos internos com esses ciclos maiores. A gente tem, então, 2 solstícios no ano, sempre de verão e inverno, no quarto hemisfério, que estão relacionados, então, aos signos de Câncer e o seu oposto polar, que é Capricórnio. E a gente tem 2 equinócios, né, que são os equinócios de primavera e de outono, que estão relacionados também, independente do hemisfério, com os signos de Áries e com o signo de Libra. Esses 4 signos, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, formam uma cruz, que a gente chama de cruz cardinal. Por quê? Porque são esses 4 signos que mudam as estações, né? Então, em cada um desses 4 signos, há uma oportunidade tremenda no ano de mudança interna. Se a gente quer, de fato, começar um ano, se a gente quer começar um projeto, se a gente quer ter força e energia para algum tipo de mudança interna, é nesses 4 signos que ocorrem de maneira mais oportuna. Aí a gente tem no plano das ideias Áries, que é o primeiro signo, né? É a mente que se conecta com a mente divina para trazer uma ideia, uma manifestação. A gente tem em Câncer a materialização dessa ideia. Então, é como se a gente pudesse checar. Sabe quando a gente faz a nossa listinha de ano novo, de resoluções de ano novo? A gente faz no dia primeiro, mas a gente deveria fazer em Áries, que é quando o momento cosmicamente é mais oportuno. Aí em Câncer a gente já tem aquele momento de fazer, deixa eu dar uma olhada para ver se o que eu planejei eu estou conseguindo em alguma medida colocar em prática. Porque Câncer é a materialização, né? É o que faz vir à tona. E aí depois a gente tem em Libra o momento de dividir com quem está ao nosso redor, né? Libra é o coletivo. Ao contrário de Áries, que é a conexão individual, Libra é o coletivo. E aí depois, em Capricórnio, a gente tem, sabe aquele aperfeiçoamento? Onde eu vou, já está quase tudo pronto, aí agora eu preciso fazer o ajuste fino. Capricórnio faz isso para a gente. Então, esses 4 signos têm grande força de mudança. Por isso que eles são chamados de signos da cruz cardinal. Nos outros festivais a gente fala dos outros signos, tá bom? Senão a gente vai perder. Eu já falo demais, eu preciso ficar sempre com o meu relógio perto. Nem li, né? Tá? Então eu vou ler um pedacinho de um trecho que é de um livro que se chama Astrologia Esotérica. Ele diz assim: estamos em encarnação, estamos aqui vivos, e percorrendo o caminho escolhido por nossas almas. A casa que estamos construindo, ela já está iluminada? Essa é uma reflexão que só a gente pode fazer, né? Ninguém pode apontar o dedo para a gente, só a gente que sabe. É uma casa iluminada ou é uma prisão escura? Se é uma casa iluminada, o que vai acontecer? Ela vai fornecer luz e calor para aqueles que estão ao nosso redor, através da atração magnética que a alma consegue imprimir através de nós. Mas, se ainda é uma casa ou uma alma isolada, terão de passar pelos horrores da solidão e pelo isolamento ainda mais profundos, trilhando sozinhos o caminho escuro da alma. No entanto, toda solidão e separação durante a noite escura fazem parte da grande ilusão. É um trechinho do livro Astrologia Esotérica. E por que ele tem muito a ver com o signo de Câncer? Porque a gente falou, né? No nível espiritual, no nível consciente, o mantra diz: eu construo uma casa iluminada e nela habito. Mas, no plano material, quando a energia de Câncer desce aqui,
nessa confusão que a gente vive, aí a tônica não é essa. Aí a tônica é que o isolamento presida, mas que ainda assim eu vejo a multidão. Então, o signo de Câncer, quando a gente vê as representações exotéricas ou normais, o que é? É o caranguejinho com sua própria casa, né? Ele vai andando lá. Então, o Câncer tem uma tendência interna ao isolamento, tem uma tendência à construção de um mundo imaginário, como será regido pela Lua, que rege a imaginação. Então, o canceriano ele tem uma tendência, aqui no plano material, né, a construir internamente uma realidade, e às vezes ele, quando ele percebe que o mundo está meio, como chama isso? Ameaçador, ele vem para a casinha e fica lá absorto no pensamento do seu mundo ideal, da sua casa ideal. Você tem uma mãe canceriana. E aí, então, o que acontece? Essa é uma tendência que precisa ser orientada, porque senão tem uma tendência mesmo a passar mais tempo nesse mundo ideal do que nesse mundo aqui, porque às vezes esse mundo aqui, dependendo de como a gente olha, pode não ser tão agradável, né? Pode falar. Eu tenho um pouco de dúvida em relação, eu estou com um pouco de dificuldade de entender um pouco melhor essa coisa do câncer ser tão material, você falava de tudo isso, né? Da lua, da imaginação, que é um signo de água. Eu estou com um pouco de dificuldade de entender o câncer como um grande signo de materialização. Para mim era concórdia, para mim era ouro, terra. Câncer é a mãe. Quem dá à luz a forma? É a mãe. A ideia, o filho é Áries, mas a mãe que gera. Né? Mãe que é nutridora, Câncer é a mãe. Então, ela quem gera todo tipo de forma, todo tipo de matéria. Mater, né? Mater é mãe. Matéria. A gente pode ver, eu entendi seu ponto, por conta dos signos mais de terra, né? Mas isso não é tão claro como a gente pensa, no sentido de que vai muito, tem muitos outros arquétipos envolvidos além do elemento terra. O elemento terra é um arquétipo de materialização, mas tem muitos outros, como o caso da mãe. Ela gesta através das águas. Então, o que a gente viu, que se a gente, todos nós aqui, né, porque eu estou falando de uma qualidade canceriana, mas todos nós entramos no mês de câncer. Todos nós somos cancerianos nesse mês. A gente deveria fazer esse olhar sempre, né? De a cada mês a gente se conectar com qual é a qualidade que está fluindo para o nosso planeta energético, espiritual, consciente. Então, nesse mês todos somos cancerianos. Então, nesse mês a gente tem uma tendência positiva de construir uma nova casa, reforçar nossas ideias, como que eu quero que meu corpo esteja, como que eu quero que as minhas emoções estejam, como que eu quero que a minha mente funcione, como que eu quero, ou eu quero me conectar com esse propósito, como fazer isso? Agora é o momento, né? Mas também a gente tem, do ponto de vista material, a gente também tem uma influência a se isolar, a viver mais na imaginação do que na realidade, há uma tendência a esse uma fuga mesmo. Em alguma medida, a gente também é influenciado por isso. Então, a gente precisa ficar atento, porque, de um lado, a gente tem uma possibilidade de construção de uma casa iluminada, que vai, então, atrair aqueles que estão conectados a isso. Por outro lado, a gente tem uma tendência a se isolar. Tá? Nesse período, o Sol, agora em Câncer, ilumina as qualidades de proteção, sensibilidade, percepção, necessidade de aconchego, atenção, carinho, intimidade, segurança, maior contato com a família, aproximação de pessoas. Tudo isso é oportunizado pela qualidade, pela constelação de Câncer. Ao mesmo tempo, é um período que emergem lembranças do passado. Câncer é um signo de nostalgia também. Vontade de privacidade, de fugir dos problemas e pressões da vida, de permanecer mais tempo dentro da concha, uma concha quentinha, cheirosa, junto das pessoas queridas e fazendo gostosas refeições. O Câncer vem trazer isso para a gente
No nosso caso, a gente está no inverno, que é oportuno para isso. Não tanto, né? Mais ou menos. De manhã e à noite, É. né? Durante o dia. Mas tem essa oportunidade aí de câncer. Após o mês de Gêmeos, quando nos soltamos mais, conversamos mais, rimos, passamos pelo cotidiano, ouvindo e falando muito para coletar o maior número de informações, o mês de Câncer chega com uma vontade da gente descansar um pouquinho mais, ruminar essas informações que a gente adquiriu em Gêmeos através de Mercúrio, né? Vontade de recompor, então, tudo isso que eu recebi, eu trago um pouquinho para mim, porque depois no Leão eu vou ter que soltar de novo, né? Eu vou ter que compartilhar agora a partir da minha perspectiva. O Leão é isso, né? Ele pega de fora, traz para si e então compartilha. Eu fiz essa brincadeira só para a gente perceber como, ao longo do ano, as qualidades obedecem a um ritmo e a uma sequência. Então, de novo, né? Eu construo uma casa iluminada e nela habito. Depois de tanta energia e informações, temos que ter algum local onde guardar. E essa, então, é a tarefa de Câncer: armazenar informações, percepções, acontecimentos, assimilar tudo calmamente. Enquanto o Gêmeo segue em busca de novidades, Câncer dá uma paradinha para dirigir, digerir, selecionar, descartar o que não serve, fica com o que serve. Então, esse é o momento mesmo para a gente construir a nossa identidade, né? Reforçar a nossa conexão com o nosso eu. A consciência é voltada mais para o coletivo mais do que para o individual. Pode parecer contraditório dizer isso com um signo que pensa prioritariamente em assegurar a sua própria sobrevivência e das pessoas mais íntimas. Mas para que consiga isso, o Câncer terá que seguir as regras sociais e coletivas. Marginais, rebeldes, dissidentes são aqueles que pagam o preço da falta de apoio da sociedade na luta pela sobrevivência. Então, ao mesmo tempo que Câncer, como ele é regido pela Lua, ele tem essa ambiguidade, né? Lembra que eu falava? Eu posso aparentemente estar reunido, mas eu preciso ter os meus momentos de recolhimento, né? O que a gente chama de lua, né? Ai, tá de lua. Tá de lua. Eu penso em primeiro lugar na minha sobrevivência, na sobrevivência da família, mas para fazer isso, o Câncer conhece, sabe as leis, sabe as regras, sabe como se portar em cada ambiente. Com você eu sou de um jeito, com você eu sou de outro. Não é porque é uma falsidade, é uma observação mesmo, uma análise de saber me moldar. A água faz isso, né? Me moldar a cada situação para que eu possa extrair o melhor de cada uma delas. Câncer tem essa habilidade. Às vezes ele não deixa evidente, mas tem, né? Então, o que acontece? Olha, eu falei meio errado o mantra, mas na sua oitava inferior, aqui no plano material, o pensamento semente é que o isolamento seja a regra, embora exista a multidão. Então, de novo, essa ambiguidade, né? Câncer pertence ao eixo da individualidade, que é Capricórnio e Câncer, necessidade de segurança e proteção, prefere não inovar tanto, prefere aprender a seguir as regras da família, da sociedade. É um signo muito tradicional, que preserva as tradições, gosta daquilo que é bem apreciado, de ser bem visto. Então é um momento, estou falando isso só para a gente perceber que essas influências chegam para a gente durante esse mês. A gente pode passar, tá? Por causa só do nosso tempo. Então, os materiais para a construção dessa casa iluminada, que agora é oportunizado em Câncer, foram concedidos, fornecidos pelos 3 signos anteriores, que são Áries, Touro e Gêmeos, né? Nossa casa pessoal é construída com nossas ações, emoções e pensamentos. A nossa casa deve ser iluminada e não uma masmorra escura. Aí a gente tem, por exemplo, a vontade, que é uma característica mais forte em Áries. A gente tem a inteligência, que é uma característica de Gêmeos, e o amor, que é uma característica taurina. O símbolo de Câncer são 2 concavidades que formam um círculo aberto, através do qual tudo pode fluir.
Então percebam que às vezes a gente tende a falar, né, que aqui no plano material o câncer é um signo de apego, de nostalgia, mas no nível espiritual não, percebe? Não tem nada, as coisas afluem através dele. Então passa por ele pertence a esse todo, mas não é dele. Então no nível espiritual, zero apego. É um signo de doação, é um signo de que imprime a sua marca, porque o fluxo passa através dele, mas aflui. Então ele pertence ao todo, mas não fica com ele, né? A concavidade superior se move para a esquerda, o retrocesso que vai ao ponto de partida, à fonte, e a inferior para a direita, para o núcleo. Então, de novo, né? Ele vem e dá, né? É esse eterno fluir. Isso é uma característica do elemento água, né? Essa fluidez. Avançar e retrair se move num ritmo constante, como fase de impulso e repouso. Então, essa busca pelo equilíbrio, e esse equilíbrio é também uma inspiração para a gente do ponto de vista mais elevado durante o mês de câncer. Aqui, isso eu já falei, né? São áreas, pode passar. Então, aquilo que você falava, talvez fique um pouco mais claro. Câncer é a porta da natureza material, a mãe de todas as formas, o instinto, a dependência do coletivo, a consciência de rebanho. A gente fala muito que, na astrologia, câncer tem a ver com essa consciência de rebanho, né? Que é diferente um pouco de aquário, quando a gente tem essa consciência de grupo, que aqui é todo mundo segue um movimento meio inconsciente de autopreservação. Aí a gente tem em Leão a autoconsciência, um indivíduo consciente de si, e depois a gente tem em Aquário um indivíduo que é as duas coisas. Ele é consciente de si e do grupo. Então a gente fala que há interdependência. Então tem uma construção aí simbólica da elevação da consciência. Uma coisa que é importante, sempre que a gente está falando em um signo, não tem como a gente excluir o signo complementar. Sempre que eu falar de câncer, eu evoco a energia de Capricórnio. Sempre que eu falar de Capricórnio, eu evoco a energia de câncer, porque é o mesmo eixo, é a mesma qualidade energética, só que em locais diferentes, né? Mas a essência é a mesma. Então, sempre que a gente fala de câncer, a gente vai trazer um pouquinho da energia de Capricórnio também, e assim sucessivamente. Nesses 2 meses, a gente pode dizer que há uma certa dose de tensão entre o que é espiritual e o que é material, entre o que é individual e o que é coletivo, né? Lembra que no solstício é o equilíbrio perfeito do dia e da noite? Mas é só nesse período. Depois começa você vem de um certo ponto, tem esses dias, depois começa a diminuição, no nosso caso, aqui no hemisfério norte, no hemisfério sul. No norte é o contrário. Mas é o melhor momento para trabalhar isso, essa conexão, essa busca do equilíbrio é nesses períodos. Por exemplo, ao longo da nossa história, muitos filósofos diziam que os melhores momentos para meditação, para reflexão, eram tanto no nascer quanto no pôr do sol, porque quando essas energias elas vão se misturando até que elas ficam praticamente uma coisa só, e aí depois ficam definidos os seus estados, né? Mas quando está quase amanhecendo, ainda eu consigo perceber elementos da noite, mas eu consigo já ver elementos do dia. Mesma coisa no pôr do sol, né? Eu ainda vejo elementos do dia, mas eu já começo a perceber a noite se aproximando. Então, esses períodos de solstício e equinócio, acontece isso também. Então, são sempre momentos que a gente tem de oportunidade para buscar esse equilíbrio entre espírito e matéria, entre a minha expressão interna, a minha introspecção interna, perdão, e a minha expressão externa. São momentos de muito ajuste para nosso desenvolvimento de consciência. Paulinho, na verdade, o equinócio, ele tem o dia e a noite com a mesma duração. E o solstício, ele tem, no caso do inverno, o dia muito maior que a noite muito maior que o dia, e no de verão, o dia muito maior que a noite. Então, no solstício, no caso ontem, a gente teve muito mais tempo de noite do que foi a noite mais longa, né? É que nesse período eles ficam
como se fosse parado, porque esses 3 dias não tem variação. Porque assim, eles são medidos, os solstícios, a partir da linha do Equador, né? Então, no Equador, não tem praticamente variação, né, de temperatura, de estação de ano. Na linha do Equador, ela é equilibrada. Então, é como se a gente pudesse pensar que o Equador fosse relacionado com o tempo. E aí, as outras linhas, os outros paralelos, a gente pode relacionar com o espaço. Então, quando tem esses solstícios, é como se houvesse um equilíbrio, e os equinócios também, um equilíbrio entre essas duas retas que a gente não vê, né? As retas De tempo e espaço. isso, de tempo e espaço, tanto aqui do Equador quanto dos meridianos. Entendi. Por isso que eles têm as mudanças de estação são feitas a partir dessa relação que ocorre, desse ponto de intersecção que ocorre com os paralelos e os meridianos. Entendi. Câncer é o espírito? Não. A matéria. Câncer Capricórnio é é o a espírito. matéria, que é a mãe, que é individual ou coletivo? Os dois. Os dois são os dois. Mas se a gente for pensar do ponto de vista do desenvolvimento, ele é primeiro individual, depois coletivo. Por isso que o mantra começa, né? Que o isolamento prevaleça. Porque a primeira tônica é o indivíduo olhar para si. Mas é os dois. Os dois são os dois. Então, no signo de Câncer, pertencemos ao coletivo, a um grupo, à nossa família. Através da vibração, recebemos e doamos forças e sentimos a segurança de pertencer a essa unidade. Percebe como é ambíguo? Tem as duas coisas, né? É uma força coletiva, aquilo que eu falava, diferente do aquário, é o caminho à nossa fonte. O movimento é descendente, pois busca as raízes do nosso ser, né? Então, é muito comum o Câncer gostar de fazer a árvore genealógica, gostar de conhecer as tendências da família, né? Buscar se apropriar dessa raiz, para depois, então, aquele símbolo da árvore da vida é muito o eixo Capricórnio e Câncer. A gente diz que Câncer busca toda a nutrição do solo, e aí em Capricórnio floresce e compartilha no mundo, né? Tem esses. Por isso que o estereótipo do canceriano é aquele apegado, que é a família, que é super sensível, meio nostálgico. Né? Meio nostálgico. É. Na verdade, é um pouco disso, só que no nível mais profundo, é essa nutrição mesmo, né? É buscar essa nutrição para compartilhar, florescer. Mas, ao mesmo tempo, desculpa, tá? Só volta um pouquinho. Então, paradoxalmente, né, a gente só chega a nos libertar, a gente também só consegue a nossa verdadeira expressão quando, em alguma medida, a gente deixa isso para trás. Então, num período do nosso desenvolvimento, a gente precisa disso tudo para se nutrir. Mas, num dado momento, a gente vai ter que se despir disso para que a nossa própria individualidade floresça. Por isso que o signo contrário, o Capricórnio, o que é a cabra? É a cabra isolada que vai subindo a montanha em espiral, né? Por quê em espiral? Porque ela vai se despindo dos excessos. Ela vai fazendo o movimento. Então, em Câncer a gente lembra da importância das nossas raízes, então a gente é inspirado por isso, mas a gente também lembra que a nossa verdadeira identidade está para além de todas essas coisas. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. É interessante pensar que o símbolo de Câncer é o caranguejo, porque ele pode entrar na casinha e ficar extremamente isolado e protegido ao mesmo tempo. Ele pode ir para a água, para a terra. Então, existe essa dualidade muito forte. Então, existe a individualidade muito forte, mas também um alcance maior que é justamente isso, simbolicamente. E ele é frágilzinho, mas ele tem uma garra que pica. Não põe o dedinho ali. Né? Você entrou no lugar errado, ó. Bem. Já foi. Peraí, deixa eu só ver. Esse é o novo, já. É o novo? Então, de novo, né? Precisamos superar o passado,
tendências, né? Sair do poço de recordações, livrar-se das mágoas, perdoar, seguir em frente, não olhar muito para trás. Então, isso também é oportunizado para a gente nesse momento. Então, o que eu preciso deixar de nutrir? O que eu estou nutrindo que não está me fazendo bem? Então, o que eu posso me desapegar nesse momento? E para que eu construa uma casa nova, eu preciso limpar o que não está aqui muito bom para que eu possa construir uma fundação nova. Segurança, proteção, deixar de depender do ambiente ou do comportamento das outras pessoas para se sentir seguro. Enfim, realizar o nosso próprio ser e não um solo alheio, aquilo que eu falava um pouquinho antes, né? Em Câncer, vamos em busca da mãe e descobrimos que podemos ser a nossa própria mãe. Podemos cuidar de nós mesmos, né? Câncer mostra que a nossa mãe é a nossa alma. Ela está dando toda a nutrição para a gente. Então, a gente pode se conectar com ela e permitir que ela faça esse papel. No signo de Câncer, devemos nos perguntar: o que realmente sou? O que me tornei através do ambiente, da educação, da origem? Então, se essas influências foram benéficas para mim, perfeito. Em que medida? Talvez em alguma medida não esteja mais sendo tão benéfico quanto foi um dia. Então é o momento de eu deixar isso passar, de eu me desapegar e o que eu posso construir de novo. Como que eu posso abrir um espaço para uma nova construção? De novo, né? Tudo isso é importante, foi o que me trouxe aqui, mas o que já está na hora de eu poder deixar um pouquinho para trás? O que eu já posso agora começar a construir de uma forma diferente? São os recados de Câncer aqui para a gente. É como se houvesse um resgate da vida, da história, uma tentação de se apegar a ela, né? Se apegar não só a história, mas as pessoas com quem você convive. E é gostoso, pode, então... se mistura com você, né? Mas o ideal é que haja um lugar sempre esse apego para ter a individualidade. Quando a gente pensa em materializar, qual que é a maior prova? É o materialismo. Porque quando eu trago algo à tona, qual que é a minha primeira tendência? Perpetuar isso que eu trouxe. Então, o difícil é a gente descobrir qual que é essa medida. Lembra do símbolo que deixa ir e vir? A nossa dificuldade é essa. É eu me apropriar disso tudo que me trouxe até aqui, que é a minha história, né? Eu construí, mas ao mesmo tempo, eu usar disso ponto para uma expressão ainda mais profunda que é a minha. Né? Eu posso ter uma influência bacana da minha família, por exemplo, mas o que eu posso dar à luz, o que eu posso fazer nascer a partir desse solo que veio até mim, que aí é a minha individualidade. Né? Eu uso todos esses recursos, que foram em alguma medida também magnetizados, atraídos pela minha própria alma, mas e aí? Qual que é o meu papel a partir disso? Qual que é a minha tônica? Qual que é a marca que eu vou deixar complementar a isso que me trouxe até aqui? Né? Mas é esse jogo aí mesmo. Que, resumindo, é desapego. Aqui. Não, é um desapego sem desprezo. Isso. Sem desprezo. Pelo contrário, valorizando. Né? Valorizando sem pegar também, né? Tem um sábio que ele diz que a gente honra de verdade uma coisa quando a gente deixa essa coisa para trás. Porque você vivenciou aquilo com total plenitude e pronto, você deu espaço. Agora você pode dar um novo. Em nossas próprias profundezas encontramos as fontes de forças espirituais que nos guiam e nos orientam na vida. Que podemos ajudar para servir e usar para ajudar e servir os nossos semelhantes. Usando a carapaça do caranguejo, aparentamos indiferença, que é o que paralisa a maior das forças, pois na verdade ficamos esgotados não pelos inimigos, mas pela indiferença dos amigos. Quer dizer, se os amigos não estão disponíveis por algum motivo qualquer, como a gente fica? Né? O quanto a gente se magoa com o que as pessoas nos fazem? Né? E às vezes a gente tende a trazer para o pessoal uma pessoa que
sei lá, não me respondeu muito bem no WhatsApp, eu não sei como é que tá a vida dela, né? Posso ficar chateado, e aí isso vai paralisando esse fluxo do amor, né? Eu vou ficando meio indiferente, talvez para não sofrer, eu vou criando essa minha carapaça, uma tendência, né, de câncer, para não sofrer, para me proteger. Mas quando eu faço isso, eu estou cortando aquele fluxo, né, que a gente viu do símbolo. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Ao mesmo tempo, a gente também precisa saber como se defender dos nossos inimigos, como se defender daquelas pessoas que talvez não queiram de fato o nosso bem. Então, de novo, é uma coisa e a outra, né? É quando saber usar um, quando saber usar o outro. Ou de alguma ideia que, sei lá, um comportamento, alguma coisa que a gente não gosta. Ou uma crença, né? Não é muito melhor sermos nós mesmos, o nosso próprio melhor amigo, a nossa própria mãe? Sim, mas claro que também a gente interage e depende das outras pessoas. Paulinho, pensando nos dois mantras, né, o do nível de personalidade e o nível espiritual, com relação a quem tem Sol no Câncer e ascendente em Câncer, tem maior influência no Sol as qualidades em nível de personalidade e no ascendente as qualidades em nível espiritual? Não tem nada a ver. Num primeiro momento, todo mundo entendeu essa pergunta? Sim, se você puder já aproveitar e explicar os pais. A Taf perguntou se essa influência que a gente falou do isolamento, se ela teria mais a ver com quem tem o Sol em Câncer ou quem tem o ascendente em Câncer e a influência de alma também, né, que é aquele mantra da construção da casa. Se a gente for falar assim, no primeiro, a grosso modo, no nível de personalidade, quem tem o Sol em Câncer tende a ter o mantra do nível da personalidade. E o ascendente, o outro mantra. Mas isso vai depender muito de em que ponto que o desenvolvimento da consciência está. Uma pessoa pode ser uma canceriana de Sol e já ter uma consciência mais avançada, ela vai trabalhar com a energia mais sutil, com a construção, com cuidado com o corpo, com cuidado com as emoções, com cuidado com a mente, com o magnetismo, com criar esse ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas, né? Onde elas possam estar e aí compartilhar isso. Então, ao mesmo tempo, uma pessoa com ascendente em Câncer, se o ponto de consciência dela está menos elevado, menos evoluído, ela pode ter essa tendência a encarar tudo como se fosse só para mim, drama canceriano. É meio triste. Que é meio triste. Sufoca um pouco a gente. Estou falando por causa da minha mãe, ela me sufoca. Agora não. Tudo, na verdade, vai depender de onde está o nosso ponto de desenvolvimento da consciência. Né? À medida que a nossa consciência evolui, ela vai transitando por essa linha. Se a gente pensar nos princípios herméticos, né, esse é o segundo princípio, que é o da correspondência. Então é a mesma qualidade, só que com correspondências diferentes, de acordo com o nosso nível de consciência. E também acho que a gente que é influenciado pelo momento, independente de como é o nosso mapa astral, né? Onde a gente está vibrando, a gente vai ter aquela Exatamente. interferência, Nesse né? momento Então, aqui desse mês, perfeito. então a gente está com essa interferência aqui, então se eu tiver mais voltado para o isolamento, momento, aquela energia vai encontrar um lugar perfeito. Vai vir forte. E... Agora, vice-versa também. Se eu estou mais focado naquilo que eu sei que Câncer traz, do ponto de vista da reconstrução, do ponto de vista da inovação, de retomar as metas, isso com certeza vai estar mais presente. Eu vou conseguir atrair isso para mim. É bom, né? Então, é um signo contraditório, como a gente viu, pois quer continuar sendo criança junto da mãe, mas quer também ser livre, independente e se transformar um dia na mãe de alguém. Enquanto ele não se decide, ou pode ser que tenha se decidido, mas está nesse meio do caminho, fica inseguro, vulnerável, obedece a tudo, mas não a si mesmo. Ele tende a ser influenciado pelo ambiente, mas às vezes tende a ser inconsciente das suas próprias emoções e pensamentos. Tende a se sentir incompreendido, e às vezes é ele que não está compreendendo. Então, é água, né, gente? Água é isso. Né? Por isso, deve integrar a sua personalidade e
à sua vontade. Isso aí é todo mundo, obviamente, né? A gente está falando do arquétipo de câncer, mas isso é todo ser humano. Todos experienciamos incoerências e tudo mais, né? Até que a gente se integra de verdade. Eu fui assistir hoje um filme Divertidamente 2, fui com as crianças lá da escola. E é isso, né? A gente tem um monte de forças aí internas, cada uma quer puxar o cabo que vier pro seu lado, e a gente vive aí, desse jeito. Então a gente precisa. O filme fala, não vou dar nenhum spoiler, mas o filme fala muito disso, da integração de todas as emoções e como isso é importante. Então é muito legal que essa ideia esteja presente em massa, né? Da importância do autoconhecimento, de perceber as emoções, nomeá-las. Legal. É porque não é sobre reprimir, né? Ah, eu me senti Não, inseguro, né? vulnerável, mas eu reconheço, acolho e E sou reconhecer. responsável, né? Me É. torno responsável por isso. Isso é meu Mas mundo. isso é excelentes terapeutas, né? As crianças. Sim. Não. São muito empáticos, né? Muito empáticos. Então, que a gente já falou, né? Que o isolamento seja regra. Não estamos construindo mágoas, acho que também isso aqui não precisa, né? Mágoas, a gente já falou. Acho que podemos passar por causa do nosso tempo. Quando fazemos o movimento de descida para o local mais fundo, para meia-noite do zodíaco, ou uma expressão muito comum dentro das escolas de mistério, né? A noite escura da alma, encontramos em nossa fonte as causas, os motivos para o nosso bem-estar, nossa felicidade, mas também de nossas dificuldades e preocupações. Com o autoconhecimento, temos a oportunidade de fazer os ajustes e correções necessários para que o nosso caráter, a nossa forma física, psíquica, se alinhem e manifestem a nossa própria essência. Então, de novo, né, quando a gente pensa no caranguejinho lá, que está entra com a sua pontinha, isso também é simbólico. Todos nós precisamos, em algum momento das nossas vidas, entrar para a nossa pontinha, né? Para a gente se perceber, se conhecer, observar, perceber as causas dos efeitos, perceber as reações que a gente tem, e então fazer esse convite para integração, para que a gente possa sair mais consciente depois desse mergulho interno. Também é um momento, então, da gente descobrir os nossos potenciais, porque eu fiz esse mergulho interno, eu olhei para isso, então, peraí, né? O que eu tenho de bom para compartilhar com o mundo? Confrontamos conosco, exige coragem, porque em nossa origem encontramos tesouros e problemas. Mas não dá para a gente manifestar a nossa essência puramente inocente, como fazem as crianças, porque a gente precisa também das nossas proteções. A gente precisa crescer, entender como agir e tudo mais, né? De novo, a importância da gente manter a nossa pureza de criança, mas não com a inocência. A gente precisa ter o domínio, a gente precisa ter a destreza, a gente precisa ter a sabedoria, e isso são as experiências que trazem para a gente, né? Que a gente consegue destilar delas, é o que faz a gente se tornar sábio. E aí, então, a gente pode vir a expressar. Por isso que a gente fala, né? Então, será um signo de preparação, porque o próximo signo é leão. Então, depois desse mergulho de autoconhecimento, eu posso vir a florescer e expressar as minhas qualidades como mundo. Que é o que o leão faz através do símbolo do sol, né? Pode passar para mim. Olhando aqui só. Eu tô olhando só. 10 para as 10. A gente precisa, né, no máximo 10 horas terminar. Então deve ter uns 10 minutos. O trabalho de Hércules, ligado ao signo de Câncer, o Hércules tinha que capturar uma corça. E essa corça, ela tinha galhos dourados e as patas prateadas. O galho dourado é uma representação simbólica daquilo que a gente fez na nossa meditação, que é a construção do nosso antacarana, né? Esse fio de consciência que faz com que a nossa consciência possa estar tanto nos níveis materiais, emocionais, mentais e também espirituais. E esse trânsito seja fluido e livre de acordo com as necessidades que se apresentam. E o Hércules tinha que capturar essa corça e levá-la ao templo de Apolo. Apolo é uma divindade, né? E aí, então, essa corça, sempre que ele se aproximava dela, ela fugia. Ele passou um ano inteiro
tentando buscá-la e ela sempre corria. Ela era muito arisca. E Artemis tentava sempre causar problemas ou ilusões para o Hércules. Artemis é a nossa mente que tenta se apropriar dessa força, né, dessa consciência iluminada. E às vezes parece que a gente está chegando nela e ela vai, a gente não tem ainda controle, a gente ainda parece que tem um vislumbre, teve alguma coisa aqui interna diferente, mas eu não consigo me apropriar disso ainda. Né? E aí então, depois de um ano, ou seja, a gente precisa ser perseverante nessa busca para essa consciência intuitiva. Quando ela estava deitada do lado de um lago com as águas paradas, ou seja, quando a gente é paciente, persevera e controla as nossas emoções, então a Corsa não ofereceu resistência e o Hércules conseguiu pegá-la e trazê-la ao coração. A Corsa é um símbolo de câncer, dessa sensibilidade intuitiva, né? E de como a gente tem em câncer a oportunidade de construir, então, isso que a gente fazia na nossa meditação, né? Essa construção do contato com a alma, para que a alma possa vir a se expressar, ela se dá especialmente no signo de câncer. E a gente pode, então, acessar essa consciência mais elevada, mais intuitiva, que é representada pela força. Aquilo que eu falava antes, né, a árvore invertida, que é o símbolo de Câncer e Capricórnio. Pode passar, porque acho que resumir super, né? Então, né, o que a gente precisa para cultivar essa consciência intuitiva? O mito sugere perseverança, ele ficou um ano tentando buscá-la, o processo é lento, temos que estar atentos às armadilhas do intelecto, né? Diana, falei Artemis, Diana atrapalhava Hércules, deve haver estabilidade emocional, o mago estava tranquilo, e devemos ajudar o processo usando flechas, que a gente faz, e atira uma flecha que acerta a patinha dela primeiro, ele consegue mobilizá-la. Então, todos os recursos, né? O emocional tranquilo, a mente ativa, focalizada e perseverança, né? Para fazer isso. À medida que a consciência intuitiva desabrocha, podemos aprender a reconhecer o ensinamento espiritual genuíno daquilo que foi distorcido. Ou seja, para a gente também, quando a gente acessa essa consciência intuitiva, a gente consegue ter uma percepção clara do que é real e do que é ilusão. Quais são as nossas tendências, de fato, o nosso propósito verdadeiro, aquilo que a nossa alma está nos dando e aquilo que são ilusões que a nossa mente cria, que o nosso emocional busca realizar e que às vezes usa uma roupagem espiritual, então a gente acha que aquilo é de fato espiritual, ou quando a gente lê um ensinamento, né, essa consciência intuitiva que vai mostrar para mim o que tem de verdadeiro nisso, o que tem de ilusório, porque a gente vive num mundo que é muito normal, né? Estamos todos em aprendizado. Então, às vezes, tem de fato algo espiritual, mas a roupagem que é feita não é a mais adequada para aquilo. E a gente, às vezes, se permite ser influenciado por isso. Muitas vezes, né? Quando a nossa consciência intuitiva está presente, a gente consegue discriminar com mais facilidade, com menos engano para a gente. Aí, vou falar rapidinho, acho que eu nem conectar. Quando a gente pensa, então, no regente exotérico, ou seja, o regente material de câncer é a Lua, que é aquilo que a gente falava, né, das diversas faces, da instabilidade, e aqui não, né, o regente, do ponto de vista espiritual, é Netuno, que é o Netuno, ou Poseidon, se a gente depende da cultura, né, se for na cultura romana, Netuno, se for na cultura grega, é Poseidon. Ele é o símbolo do tridente, é uma própria expressão da nossa natureza espiritual trina, de Pai, Mãe, de Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Mãe, Filho, ou de vontade, luz e amor. E é um dos símbolos do antigo Bodhisattva, dessa expressão de amor e sabedoria. Então, Netuno traz para o signo de Câncer essas qualidades, desse amor intuitivo, de um amor verdadeiro. A gente falava, né? Na primeira frase existe uma dualidade, na segunda não.
Então, a Lua é própria dessa dualidade, aqui Netuno não. Netuno é uma expressão de amor, de magnetismo, de construção. Deus das águas é o Senhor das emoções. Então, aqui, nesse ponto de vista, Câncer tem o domínio sobre as suas emoções. Então, quando a gente tem a influência menos da Lua, que é toda instável, e mais de Netuno, ele andava, né, sobre as águas também, como o Cristo fez. Né? Quando o Cristo anda sobre as águas, o que ele está dizendo é: eu domino as minhas emoções. Aqui, eu queria. Ah, eu ia perguntar se é segundo raio. Oi? Eu ia perguntar se era segundo raio esotérico. Não. Não? Não. Não sei. Netuno é o regente do sexto, né? Mas Câncer emprega terceiro e sétimo. Porque é construção, é forma. Câncer tem a ver, lembra que a gente falava de construir uma casa iluminada? A casa, eu falei do corpo, da mente e das emoções, mas tudo aquilo que a gente constrói, tudo aquilo que a gente pensa, são formas de pensamento, são construções que a gente faz. Então, Câncer tem a ver com a lapidação, com o melhoramento, com o burilamento de tudo aquilo que tem a ver com a nossa criação, com tudo aquilo que a gente cria. Né? Eu falei basicamente primeiro do corpo, mente e emoção, porque é a nossa primeira casa, mas tudo que a gente cria de pensamento através da nossa mente, de formas emocionais através do nosso corpo emocional, tudo isso tem a ver com Câncer, com aprimorar cada vez mais as formas. Por isso que é uma oportunidade de aprimoramento, né? De rever o que a gente está construindo e subir um degrau na espiral. Acho que a gente pode ver o que mais tem. Acabou. Tá bom. Tem uns minutinhos para a gente tirar dúvida antes da gente fazer a nossa meditação. Só aproveitando esse último raio, sexto raio. É porque Netuno. Não, é porque Netuno é um planeta de sexto raio. Então, naturalmente, vai entregar isso, né? Que é o raio da devoção, é uma qualidade de devoção, é uma qualidade de serviço abnegado ao próximo. Isso está presente em Câncer porque está presente em Netuno. Né? Mas no signo de Câncer, esse raio não aflui da constelação. Terceiro e sétimo. Qual é o mais marcado? Os dois. Mas o timing, o timing. O timing da folha dele, a oportunidade do alto. Você tem um ascendente em Câncer, né, Dani? Então, essa deu uma chamada maior ainda para essas revisões. Porque o ascendente na astrologia esotérica tem mais a ver com o nosso propósito. Né? O Sol tem mais a ver com a forma como a gente vai lidar com esse propósito. Mas o propósito tem mais a ver com o nosso ascendente. Mas, na verdade, tudo se mistura. Né? Na experiência, né? Na experiência não tem como separar. Esses ensinamentos dos raios, eles são bem específicos. Eles exercitam aqui, mas eu entrei para estudar isso. Porque assim, o que a gente fala aqui, às vezes até se não tiver um estudo, às vezes até confunde. Por isso que eu passei meio. É que às vezes ele estuda mais tempo. Né? Mas. Eu quero ser como raio, não. sabedoria, tudo. Porque assim, isso confunde um pouco mesmo. Porque tem o raio que aflui a partir daquela constelação, ou seja, a qualidade que aflui através da constelação, mas aí os planetas que regem o signo têm outros raios. Então, tudo misturado um pouco. Isso às vezes confunde um pouco. Mas isso vem da astrologia também, ou é nova? É dessa astrologia, dessa vertente, que pensa mais em qualidade. Se a gente for trocar em miúdos, o mais importante disso tudo que a gente está fazendo aqui, é entender que a gente está no momento mais oportuno do ano para a revisão daquilo que a gente está construindo. E uma oportunidade gigante da gente, então, começar com uma iniciativa de o que eu quero construir, sabe? O que eu quero manifestar na minha vida. Isso é um momento de Câncer, né? Especialmente agora, que a gente está bem pertinho do horário da lua cheia. E aí, óbvio, não pensar só na gente, né?
Então, eu faço parte de um contexto logo. Primeiro, a gente vai pensar na vida, que está sendo feito, eu sei. Mas, assim, eu faço parte dessa vida planetária. O que enquanto sociedade, a gente precisa mudar? Né? Quais são pensando na nossa economia, o que precisa mudar? Como é que pode existir um modelo de economia que beneficie mais pessoas? Pode existir um modelo político diferente desse que a gente vê, polarizado, que é impositivo? Pode existir um modelo educacional mais inclusivo? Pode existir um modelo científico-tecnológico que seja ainda mais amplo, que possa trazer mais benefício, que possa aguçar as pessoas a se desenvolverem intelectualmente? Pode existir um modelo religioso que seja integrativo e não tão separatista? Pode existir um modelo civilizatório, organizacional, que possa beneficiar a todos, estimular, inspirar o melhor em todo mundo? Né? Existem possibilidades, então a gente precisa, é nosso dever pensar nisso no signo de Câncer. Como que a gente, enquanto humanidade, pode construir um planeta melhor? Como que a gente pode, dentro desses diversos campos de desenvolvimento, como que é possível, enquanto humanidade, que a gente dê alguns passos? O que a gente quer construir, né, em termos civilizatórios? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode melhorar muito. Então é um momento da gente também, a gente serve quando a gente pensa nisso. Porque muitas pessoas não fazem porque não tem perspectiva diferente. É o que está acostumado, é o que aprendeu, é o que tem aí no mundo e eu vou reproduzir com modelos. Então, quando a gente consegue pensar, criar uma perspectiva diferente, com certeza vai ter alguém, talvez não hoje, talvez não amanhã, daqui 5, 10, não sei, mas vai conseguir captar essa ideia. E ao conseguir captar essa ideia, vai fazer um movimento para implantá-la. O nosso trabalho, pensando espiritualmente, é muito pautado nisso, na construção de formas, na construção de ideias. Isso é Câncer. Que tipo de ideia a gente está querendo? Qual é o nosso legado? O que a gente quer deixar para as próximas civilizações? E a gente precisa tentar pensar mesmo, de uma forma diferente. Porque se a gente não tem avanço, vai continuando, né? Cada vez que uma nova ideia vem, óbvio, ela sofre resistência, porque é algo diferente daquilo que está sendo praticado. Mas essa ideia, ela vai, aos poucos, iluminando outras mentes, ela vai ganhando corpo, até que ela consiga produzir, reunir a força necessária, isso é segundo raio, magnetismo, para que ela consiga vir à expressão, que é o terceiro raio, que é a manifestação. Então tem que ter primeiro a vontade, que é o primeiro raio, depois esse magnetismo para atrair as condições necessárias, que é o segundo raio, e depois o terceiro, que é a expressão disso aqui no plano material. Toda a nossa vida planetária está nessa trindade, né? Vontade, direcionamento, atratividade e expressão. Tudo isso, né? Então, seria oportuno para a gente pensar em novas formas para a nossa sociedade, não só. Claro que a gente também vai pensar na nossa vida, né? A gente está vivendo uma experiência que é pessoal, mas a gente também está vivendo uma experiência que é grupal, que é planetária. Também seja um signo de materialização, faz a gente refletir sobre novas possibilidades, já nesse momento, já joga isso para a energia. Com mais potência do que se fosse só em Áries, por exemplo, é uma abstração. Em Áries eu tenho mais potência para acessar uma ideia diferente. Em Câncer, o que eu gerar de ideia tem mais força para vir à tona, para vir a compensação mesmo. E no eclipse mais ainda. No solstício. Deu certo? Coloquei o. Tá. Então, a gente vai retomar a nossa meditação daquele ponto onde a gente estava, e aí a gente vai fazendo a parte final dela. Estamos atrasados, né? Que horas que eu dei no certinho? Tudo bem. Então, a gente procura voltar a nossa atenção para a nossa respiração, para o nosso alinhamento individual, para o nosso alinhamento grupal, para o alinhamento junto ao grupo.
A partir do novo grupo, o alinhamento, humanidade, hierarquia, através do Cristo até Shambhala, e sustentamos este alinhamento. E nós imaginamos, a partir de Shambhala, as energias de luz, de amor e de vontade para o bem se irradiando. Através do Cristo, afluindo a hierarquia. Da hierarquia, através do Cristo, afluindo ao novo grupo, do qual nós fazemos parte, fortalecendo esse grupo mundial, integrando, inspirando. A partir do novo grupo, a luz, o amor e a vontade para o bem afluem aos homens e mulheres de boa vontade no mundo, nutrindo seus grupos, organizações, instituições, empreendimentos, associações, de modo que, gradual e paulatinamente, toda a humanidade seja abarcada pela luz, pelo amor e pela vontade para o bem. Assim, em todos os planos e subplanos da vida planetária, atingindo também os reinos animal, vegetal e mineral. Toda a vida e forma na Terra vibra luz, vibra amor e vibra vontade para o bem. De forma mais específica, nós nos concentramos na parte que nos cabe executar. Como parte do novo grupo, nós nos colocamos em abertura e disponibilidade ao Cristo e a sua irradiação de luz, de amor e de vontade para o bem. E as irradiamos às pessoas de boa vontade. Assim, ao mesmo tempo em que vislumbramos o quadro geral, nos ocupamos da parte que nos cabe. Nós entoamos o mantra que está na tela.
centro de todo amor, eu permaneço. Desde este centro, eu, a alma, me exteriorizarei. Desde este centro, eu, aquele que serve, trabalharei. Que o amor do ser divino se irradie por toda parte, em meu coração, através de meu grupo e em todo o mundo. Próximos instantes, nós individualmente, também como grupo, procuramos refletir de que maneira as energias espirituais da constelação de Câncer podem impactar a humanidade, onde e como se encontra agora. E para finalizar a nossa reunião desta noite, nós entoamos a grande invocação, enxergando-a e reconhecendo-a como um mecanismo de distribuição daquilo que construímos ao longo da nossa meditação. Distribuição de luz, de amor, de vontade para o bem. E também como uma manifestação canceriana dessas qualidades aqui na humanidade. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restaurem o plano na terra.
gradualmente. Ser um escudo. Estamos ainda amanhã, nesta mesma qualidade do festival, então, se a gente puder em algum momento se conectar com essas ideias, é muito útil. Muito obrigado por ter vindo, por ter vindo juntos em grupo, somos mais fortes. Tem uma pane aqui na hora da gratificação. O computador está comigo. Travou infinito, eu não consegui mais mexer. Obrigado, pessoal de casa. Tadinho. Olha o que está acontecendo. Você viu? Nossa. Mas travou muito. E aí ele ficou sozinho andando, independente do que eu tava fazendo. Olha, tá. Travou. É, então. A gente tem dois computadores, né? Sabe que não era para ser assim, né? Ai, que